Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é futebol inglês para a gente falar sobre a decisão dos playoffs da Championship. E aí isso sempre gera muita curiosidade, porque a gente vai olhar e vai ver aí pelos sites, em vários lugares, o jogo sendo tratado como o jogo mais valioso do futebol mundial. E várias cifras diferentes, inclusive, sendo usadas para quantificar o que está em jogo nessa decisão. Então o vídeo de hoje é para tentar passar um pouco sobre esse lado. Do lado das finanças envolvidas num jogo que vale tanto, né? E que, infelizmente, como quase todos os jogos pelo mundo atualmente, não vai poder contar com o público. Então o Wembley vazio, como a gente já viu em outras situações dentro dessa temporada, né? FA Cup, por exemplo, e todos os estádios na Inglaterra até então, né? Por enquanto, sem público, é o mais prudente a se fazer mesmo. Mas é uma pena porque o clima de uma final de playoffs é sempre muito diferente, né? O estádio ali dividido com a sensação da possibilidade do acesso que isso representa para os clubes. Muitas vezes é uma mudança muito grande, muito radical de patamar, justamente por esses aspectos econômicos. E nesse caso especificamente, 2019-2020, ainda é um duelo entre equipes londrinas, o Brentford tentando subir, e é um trabalho que tem sido muito interessante de acompanhar nos últimos anos, mesmo com diferentes treinadores. O Mark Warburton levou o time para os playoffs lá atrás, depois teve o Dean Smith, que subiu depois com o Aston Villa, mas que fez um bom trabalho na sequência no Brentford, e agora o Thomas Frank. E é um clube que consegue identificar alguns talentos, desenvolver, projetar alguns deles. Então se a gente olha, por exemplo, para o nível do Benrahma na temporada, é algo espetacular. Para mim, o melhor jogador da segunda divisão inglesa nessa temporada. E do outro lado, o Fulham tentando voltar, né, com o Scott Parker no comando, depois de uma temporada muito decepcionante, a do rebaixamento, porque tinha subido jogando muito bem, então dava a entender, ou criou a expectativa de que poderia ficar e contratou para isso, acabou não ficando, foi o pior time da Premier League, ou um dos, na temporada, acabou caindo sem oferecer muita resistência. E agora pode voltar, então pode ser mais um, né? A gente já tem aí a volta do Leeds, fiz vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar aqui em cima o vídeo que eu falo sobre a longa espera do Leeds para finalmente voltar a jogar a Premier League, voltar a jogar a primeira divisão inglesa, e também o West Bromwich, foi quem subiu direto. E aí a gente entra nos componentes dessa questão dos playoffs. Então para quem tá caindo de paraquedas, e paraquedas vai ser uma palavra que eu vou usar bastante aqui porque tem muito a ver com as questões financeiras, mas para quem não tá acostumado com a questão da estrutura do futebol inglês, é assim, né? Os 3 times caem da primeira para a segunda divisão, 3 times sobem da segunda para a primeira. Só que nesse acesso, os 2 primeiros sobem direto. Aí a terceira vaga vai para os playoffs e por isso ganha tanta dimensão. Porque aí você tem o mata-mata com ida e volta, terceiro contra sexto, quarto contra quinto. O vencedor de cada confronto acaba se enfrentando. Os vencedores se enfrentam em Wembley, jogo único, que é sempre esse palco, esse momento especial com tanta coisa em jogo. E aí o vencedor desse jogo único sobe para a Premier League. E aí a gente entra nos valores. Então você vai ver o jogo de 170 milhões de libras, o jogo de 160 milhões de libras, o jogo de 200 milhões de libras, são estimativas, porque não dá para ter esse valor concreto por enquanto, e eu vou tentar explicar um pouco do porquê disso. É um pouco complexo, eu vou acabar falando bastante sobre números aqui, então talvez fique um pouco embolado, mas vocês podem deixar aí os comentários, deixa a sua opinião aqui embaixo, se deu para entender pelo menos a base de como funciona isso. Por quê? Por que o jogo vale tanto? Aí a primeira pergunta que você vai falar é, pô, mas a segunda divisão tem uma premiação tão alta assim? Não, não é uma premiação. É simplesmente a projeção dos ganhos de um clube que sobe da segunda para a primeira. Porque existe uma diferença muito grande, quase um abismo, entre os direitos de TV da Premier League, que é um campeonato extremamente badalado, midiático, global, então ganha muito dinheiro de direito de TV ali e distribui para os seus clubes dentro do seu método. E a Championship não, tem muito menor receita de direitos de TV. Então a partir do momento em que você sobe da segunda para a primeira, você já dá um salto muito grande nas suas receitas. E é aí que entra essa questão do valor. Então, se a gente for projetar, por exemplo, um time que joga a primeira divisão, ele subiu para a primeira divisão, ele vai ter alguns caminhos diferentes para a gente falar sobre essa questão das receitas. O básico, dá para imaginar aí que um time que subiu e caiu direto, ou o lanterna da Premier League, ele vai ganhar cerca de 95 a 100 milhões de libras somando os aspectos. Como que é dividida essa questão da premiação na Inglaterra? Você tem, não é nem da premiação, né, para usar a palavra certa, dos direitos de TV, a divisão financeira dos valores na Premier League. Você tem 50% dividido igualmente, então 50% do pacote vai para todo mundo, 25%
de acordo com a posição final no campeonato. Aí sim dá pra gente falar em premiação, porque aí sim é o que eles chamam de pagamento por mérito, que é, de acordo com a posição na tabela, você vai ganhando mais, vai descendo um degrauzinho à medida em que você desce a posição. E os outros 25% de acordo com o número de transmissões locais, o número de vezes em que o seu clube teve uma partida transmitida para o Reino Unido. Então são esses três aspectos. A parcela maior, que é essa divisão igualitária, que eles chamam lá de equal share, que é o que pega metade do valor que você ganhou dos direitos de transmissão vendidos para a própria região, ou seja, para o Reino Unido, e dividem igualmente também os valores arrecadados com as vendas dos direitos de transmissão pelo mundo. Então, por isso é uma parcela tão grande. Ok, se a gente somar tudo isso, o time, se a gente pegar o Huddersfield, por exemplo, na temporada passada, foi o time que teve a menor premiação, ou a menor parcela, a menor fatia, foi rebaixado e ganhou na temporada como um todo 95 milhões de libras. Então aí a gente está falando como um ponto de partida. Vamos supor que o lanterna da Premier League vai ganhar por aí 95, 100 milhões de libras, que é muito dinheiro. É muito mais do que muitas equipes grandes em outras ligas grandes pela Europa. Então tem muita liga que não paga isso, mesmo sendo liga de ponta. Mas tem muito a ver com esse poder econômico da Premier League. Ok, aí você vai pensar, tá, então se um time subir da segunda para a primeira divisão, ele vai ter ali provavelmente uns 100 milhões de libras já garantidos, porque se ele for rebaixado, ele vai ganhar esses 100 milhões de libras e tá tudo certo. Sim, é uma parte. Só que por que o valor dessas projeções, quando a gente fala do jogo valioso, esse valor pula tanto? Ele vai para 160, 170 milhões. Porque existe, aí sim, o sistema chamado sistema paraquedas. O que é o sistema paraquedas? É bem o que o nome sugere mesmo. É um sistema que garante que você tenha a sua queda amortecida. Você vai diminuir a sua queda. Você não vai despencar da primeira para a segunda divisão, porque a diferença de valor é tão grande que isso pode colocar seu clube num buraco enorme. E isso gerava, anos atrás, um problema econômico muito grande para os clubes. Então, eles criaram um sistema chamado paraquedas. E como que funciona esse sistema paraquedas? Na regra atual, porque ela já teve mudanças ao longo dos anos, o time que cai, ele ganhou o que ele ganhou pelo ano que ele disputou na primeira divisão, então vamos usar esse valor arredondado aí do Huddersfield, por exemplo. Ganhou 95, 100 milhões de libras pelo ano que ele disputou. Foi rebaixado. E aí, o sistema paraquedas garante que ele vai ganhar por até 3 anos uma parcela do valor dos direitos de TV da primeira divisão. Então, como que isso funciona? Você exclui aquela parte dos direitos de TV que envolve o número de transmissões, afinal de contas você não está na Premier League. Diminui o dinheiro que você ganha de acordo com a posição final, afinal você não está disputando a Premier League. Mas você pega a parte do equal share, que eu falei, que é a parte que é igualmente dividida ali. E a partir desses valores, que fazem parte da divisão de tudo que você ganhou de direitos de TV nacionais e internacionais, você coloca no bolo dessa divisão o clube que foi rebaixado. Então, no primeiro ano depois dele ser rebaixado, ele vai ganhar 55% do valor que o time da primeira divisão ganharia por essa parcela. Ou seja, para tentar deixar mais claro em valores. Eu falei do Huddersfield. O Huddersfield foi rebaixado numa temporada em que no total ele arrecadou 95 milhões de libras. Desses 95 milhões de libras, 77 foram dessa parte chamada equal share, que é a parte igualitária, a parte igual do bolo. Como ele foi rebaixado, nessa primeira temporada dele na segunda divisão, ele teve direito a 55% desse equal share, dessa parte que era igual. Ou seja, ele ganhou 55% de cerca de 77 milhões. Ou seja, ele ganhou 42 milhões mais ou menos de libras por conta do sistema paraquedas. Ele não subiu de volta. Na próxima temporada, ele tem direito a 45% daquele valor. Então, desses 42 milhões que ele ganhou nesse primeiro ano, ele vai passar a ganhar 35 na próxima temporada. Se ele não subir também, na terceira temporada ele vai ter 20% do valor. E aí a gente já está falando de algo como 15 milhões de libras, algo parecido com isso. E assim se encerra o ciclo do sistema paraquedas, ganhando 55% dessa fatia do bolo no primeiro ano, 45 no segundo ano e 20 no terceiro ano. Mas tem uma outra pegadinha aí, que é: você só vai ter direito ao terceiro ano do sistema paraquedas se você subiu e ficou pelo menos 2 anos na primeira divisão. Se você bateu e voltou, você não tem direito ao terceiro ano de pagamento, não. Então, também tem isso a levar em consideração. Também tem essas variáveis. E isso vai mudar, por exemplo, no caso do Fulham. O Fulham é um time, quando a gente olha para o que aconteceu, ele subiu e voltou. Ou seja, ele bateu e caiu de novo.
Então ele não teria o terceiro ano, ou não terá o terceiro ano de pagamento. Por outro lado, se a gente for fazer essa conta de quanto o clube garante ao subir, nessa temporada a conta fica mais confusa ainda, porque Brentford e Fulham têm situações diferentes, porque o Fulham já está recebendo o sistema paraquedas. Então não dá para colocar na conta dele um dinheiro a mais. Por isso que algumas casas, alguns sites vão colocar aí que o jogo vale tipo 160 milhões de libras pro Brentford, mas pro Fulham vale tipo 135. Esses valores são aproximados, como eu falei, são estimativas, são estimados, porque é tão complexo, né, que você tem que pensar que aquele bolo todo ele pode ser dividido para mais ou menos clubes, porque depende do número de equipes que bateram e voltaram, que caíram diretamente ou que ficaram na primeira divisão. Então vai depender muito do número de clubes que vai acabar fazendo parte dessa divisão. Mas tentando resumir, tentando ser um pouquinho mais claro, é assim que funciona esse sistema paraquedas, e é por isso, e é daí que sai o dinheiro todo para esse jogo ser tratado como mais valioso, o jogo mais caro do futebol mundial. Sim, ele envolve muita grana. Da onde vem essa grana? Dos direitos de TV da Premier League. Então isso aqui é importante destacar. Não é uma premiação da segunda divisão, não. É um dinheiro projetado do que você garante ao disputar a bilionária primeira divisão inglesa. Se a gente for lembrar, a temporada 18-19, por exemplo, né, anterior a essa que acabou de acabar, distribuiu nos direitos de TV 2 bilhões e meio para os 20 clubes, 2 bilhões e meio de libras para os 20 clubes da primeira divisão. E aí você está colocando tudo isso no pacote, todas essas questões, enfim. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Eu sei que é confuso, eu sei que tem muito número, eu sei que tem muita conta, mas espero que tenha dado para entender pelo menos o básico de como funciona esse sistema chamado paraquedas, de por que a final em Wembley da segunda divisão inglesa, que não é a final do campeonato, é a final dos playoffs, é sempre bom lembrar, porque o time que ganhar essa final ele não é campeão de nada, mas o fato de subir é basicamente um título. Então vale como se fosse um título mesmo, porque você subiu, garantiu estar na principal liga, ter esse poder financeiro para os próximos anos e mudar certamente de patamar econômico, poder contratar mais, poder ter uma maior visibilidade. Por isso é tão esperado, por isso é tão valorizado, por isso é tão valioso. Conto com os comentários de vocês, um abraço e até a próxima.